Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante, para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, junto com Eleusa Cristina, minha esposa, coautora, editora Autografia. Bem pessoal, hoje eu queria compartilhar aí com vocês algumas experiências e comentar, trazer reflexão, um assunto sobre a vida de Paulo, quando Paulo encontrou Jesus, né? Nós vamos comentar algumas coisinhas aí importantes. Eu vou falar mediante as experiências que eu tenho fora do corpo, né? O que aconteceu com Paulo, né? Atos 9, capítulo 9, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, diz assim: E Saulo, era Saulo antes, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Quer dizer, se encontrasse alguém no meio do caminho que fosse cristão, ele ia prender, ia conduzi-los a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo em ninguém. Quer dizer, os homens que estavam com Paulo ouviam a voz, mas não viam ninguém. Mas por que não viam ninguém, né? Então, hoje eu sei explicar isso. Devido às experiências que eu tenho fora do corpo, né? De chegar ao ponto de ver meu corpo deitado na cama, no trabalho, onde quer que eu esteja, que aconteça essa experiência, hoje eu entendo que quando a gente volta ao corpo, já volta com o entendimento do outro lado, do mundo espiritual. E diz aqui, né? E ele, tremendo, atônito, não. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, tá? E, guiando pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. É outro mistério para alguns, né? Para mim também era, agora eu já entendo. Sem ver. E não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. A quem Jesus disse a ele em visão que ele procurasse. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. É que Paulo perseguia, mandava prender, matava e etc, né? Vários tipos de males, né? Como diz aqui. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Né? Então Ananias ajudou ali a Paulo. Paulo ficou cego. Agora vamos comentar. Bem, pessoal, eu já tive várias experiências. 2 Coríntios 12 diz que Paulo conheceu um homem que foi ao terceiro céu, não sabia se dentro ou fora do corpo. Um detalhe importante comentar com vocês, já é o segundo vídeo que eu vou comentar
sobre esse assunto aqui agora que eu vou falar agora. Paulo cometeu vários erros e falhas, perseguiu. Vocês acabaram de ler Atos 9. Procura aí, capítulo 9. Leia o capítulo todo, você vai ver. A história de Paulo é muito triste no sentido de perseguição à igreja. A igreja é quem? Nós somos a igreja. Paulo mandava prender, com certeza matar. A Bíblia não especifica, mas fala todos os tipos de males, quer dizer, ele fez vários tipos de mal, coisas ruins, erradas. E aí, de repente, Jesus aparece para ele, que ele estava perseguindo a igreja, o caminho de Damasco, e Paulo volta com uma visão, perde a visão primeiro, mas volta com uma visão espiritual totalmente diferente. E nessa conversão que o Paulo teve ao encontro de Jesus, e foi Jesus mesmo, por que ele não viu Jesus? Tem alguns vídeos que eu comento sobre isso. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos fora desse corpo, estamos no corpo espiritual, que o próprio Paulo fala, porque ele entendeu isso, quando ele voltou, e ele deve ter tido muitas experiências, assim como eu estou tendo, e outras pessoas estão tendo também. Paulo, ele volta já com uma visão ampla do mundo espiritual. Então, quando se fala que é muita informação, às vezes foge da cabeça, né? Por isso que às vezes eu gosto de gravar, né? E escrever também. Então, Paulo, quando ele voltou com uma outra experiência. Consegui me lembrar. Quando nós estamos no corpo espiritual, nós estamos numa outra dimensão. É igual aos pensamentos. Pensamentos, existem dimensões de pensamento. Pensamento positivo, pensamento negativo. A pessoa que está no alto astral, ela está numa dimensão leve, uma dimensão alegre, uma dimensão de felicidade. Quando ela está com baixo astral, ela está numa dimensão ruim, pesada, uma dimensão densa. Então Paulo, quando ele voltou, ele já não era... Saulo, quando voltou, já não era mais Saulo, já era Paulo. Tanto é que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Paulo, se eu não me engano, o significado do nome Paulo significa pequeno. Pequeno em que sentido? Humilde, simples. Então, quando ele voltou transformado por causa da experiência que ele teve. Quando nós temos esses tipos de experiência fora do corpo, a gente volta mudado, transformado. A gente volta com uma outra visão. A gente volta mais humilde, mais simples. É claro que ninguém volta perfeito. A gente procura se aperfeiçoar mais, ter mais cautela. E passa a ter contato com o mundo espiritual, até mesmo porque o mundo espiritual sabe que você teve essa experiência. Então, o próprio mundo espiritual, Jesus, os seres de luz, cada um dá um nome, né? Espíritos de luz ou anjos, já sabem que você teve aquela experiência. Então, passam a ter mais contato com você, porque é como se fosse aberto um portal na sua vida. E ali abriu um portal na vida de Paulo para o mundo espiritual. Agora, um detalhe que eu sempre falo. Paulo era pecador, como eu acabei de falar, era falho, cheio de erros. Por que então ele foi escolhido? Está me entendendo? Porque ele fazia diferença, ele era um perseguidor e passou a ser o quê? Seguidor. De perseguidor daqueles que adoram a Cristo, amam a Cristo, ele passou a ser seguidor. Quer dizer, inverteu as coisas. Então, o que acontece? É importante lembrar vocês que esse encontro que Paulo teve com Jesus transformou a vida dele espiritual. Você pega o livro de Paulo, faça uma observação, nos livros de Paulo, Filipenses, a igreja filipense, quando ele fala com a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso e os demais livros que ele fala, né, que ele escreveu, você observa que Paulo ele tem uma amplitude maior. Ele ampliou o conhecimento dele espiritual muito mais rápido do que os apóstolos que andaram com Jesus. Os apóstolos que caminharam com Jesus não tiveram conhecimento tão grave, porque Paulo era cheio de estudo. Não, muito pelo contrário. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Quando você tem uma experiência que uns dizem sobrenatural, ou fenômenos, eu prefiro usar hoje o nome fenômeno,
que sobrenatural é só para quem tem pela primeira vez. Pessoa que vai acostumando, ela vê que não tem nada de sobrenatural, passa a se tornar natural. Hoje para mim é natural essas experiências. Ela passa a ter um conhecimento maior, se abre a mente dela. Ela entende com mais facilidade também a Bíblia. Eu passei a ter um entendimento maior quando eu vivi esses fenômenos fora do corpo e vivo até hoje. Hoje mesmo eu tive vou gravar um vídeo daqui a pouco, falando o que aconteceu comigo, né? Mas observa que Paulo, ele escreveu vários livros, ele ampliou de uma tal forma para um recém-chegado que não andou com Jesus. Foi algo muito grande, maior do que os que andaram com Jesus. Mas por quê? Porque quando você vai ao mundo espiritual, você tem experiência espiritual, é o que eu estou falando, se amplia sua mente, você passa a ter conhecimentos além do que você conhecia, imaginava, até que existisse. Você passa a conhecer e passa a acreditar, e às vezes coisas que às vezes você ouvia de outras pessoas e não dava valor, como eu mesmo, e passei a dar valor, comecei a acreditar. Por quê? Porque você vai no profundo do espiritual. E você passa a ter entendimento dessas coisas. Tá me entendendo? Então, meu amado, minha amada, eu vou te falar uma coisa. Rapaz, a gatinha, só Jesus, a gatinha estava abandonada, eu trouxe para casa, eu deixei ela lá fora. Ela pulou a janela aqui agora. Ai, Jesus, a janela é alta, meu Deus do céu. Vem, pessoal, eu vi ela pulando aqui agora. Parou até de miar, perceberam? Então, meu amado, minha amada, Paulo, ele ampliou por causa da experiência. E eu, quando eu tive essa experiência fora do corpo, e tenho, né, até hoje, minha vida mudou completamente. Radicalmente eu mudei. Tem amigos meus que ficam impressionados. Pô, aconteceu alguma coisa com o Douglas. Ou aconteceu alguma coisa com o pastor Douglas. Ele mudou radicalmente, ele não era assim. O Douglas tem mais de 30 anos de evangelho. O que ele fez para mudar isso tudo na vida dele? Olha onde ela veio parar, pessoal. Jesus, rapaz, ela não é mole. Ela estava abandonada num terreno, numa casa. Eu fui lá, descobri, pedi um adolescente para pular e pegar ela. Para mim, que eu ia pular, mas já estou ficando velho. E pulou, pegou para mim e eu estou cuidando dela com a minha esposa, né? O nome dela é Luna, significa a iluminada, Luna. E aí, pessoal, o que aconteceu foi isso. Então, quando Paulo voltou, ele voltou totalmente diferente. Não sei se vocês já ouviram falar de EQMs, experiência de quase morte. Procura pesquisar o que acontece na vida dessas pessoas quando elas voltam. Elas voltam não vendo mais religião, elas não veem mais religião. São milhões de casos e cada dia não para de acontecer. É como se o mundo espiritual estivesse mandando um recado para cada um de nós, falando: vocês estão vendo? Vocês estão saindo do corpo? Nós estamos permitindo vocês sair. Ou nós estamos tirando vocês. Que vocês observem que a Terra é só uma passagem, vocês estão aí para se divertir, para aprender uns com os outros. Ninguém está aí para matar. Ela está aqui, ó. Ninguém está aí para matar, para fazer mal. Entendeu? Vocês estão aí para fazer bem uns aos outros, ajudar-se uns aos outros, né? Então o que acontece é isso, pessoal. Depois que Paulo viveu essas experiências, ele ampliou a mente dele, ele começou a escrever inúmeros livros, igual eu mesmo, estou escrevendo livros, já escrevi 3 livros, terminei o terceiro, né? Não comecei o quarto ainda, né? Aliás, comecei o quarto, já estou na metade, e o terceiro estou finalizando, que é o terceiro volume que eu vou lançar, Entre o Céu e a Terra, né? Douglas Cavalcante. E depois que eu tive essas experiências, eu não parei também de gravar vídeo. Minha esposa teve um dia que chegou para mim e falou: amor, você está gravando vídeo direto. Então, você tem que ter tempo para mim também. Eu falei: tá bom, amor, realmente eu tenho que ter tempo. Porque eu não era de gravar tantos vídeos assim, eu até gravava, mas não ao ponto de chegar do jeito que chegou. E devido às experiências que você vai tendo, você vai observando a vida também, tudo ao teu redor. Por que uma criança nasceu com a perna defeituosa, no meio de uma família tão perfeita, os irmãos é tudo perfeito, e você vai começando a analisar por que todo ano vira de uma data para outra. Aí hoje acontece catástrofe aqui, mas já no outro ano já não acontece aqui, mas acontece lá, e todos os anos se repete as mesmas coisas, só que em lugares diferentes.
E aí você começa a analisar e observar e entende claramente que isso aqui é uma passagem, que nós somos eternos. Por que eu vi meu corpo espiritual e vi meu corpo físico como se fosse um veículo, uma máquina, uma veste que estava sobre a cama, deitado do lado da minha esposa? Eu vi claramente. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Aí a pessoa fala assim, não é coisa da sua cabeça, imaginação ou sonho? Você só pode sonhar e imaginar aquilo que você viu em algum lugar. Eu não vi em lugar nenhum, nem sabia desses acontecimentos. Depois que aconteceu, tudo por causa da partida da minha filha, em 2015, comecei a perguntar a Deus, nesse quarto mesmo onde eu estou, que é o dela, da Vitória, comecei a perguntar a Deus por que a Vitória, de 15 anos, foi onde começou aí, eu tive a experiência, aí tive um encontro com Jesus, no mundo espiritual. Minha esposa também teve esse encontro. Minha esposa achava que eu era doido, e eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, mostra ela da mesma coisa que eu vi. Só que Deus mostrou de forma diferente, mas com o mesmo propósito. E aí ela entendeu. E aí ela passou a me respeitar mais, passou a entender mais, começou a ler mais como eu. Temos lido vários, inúmeros livros. E aí entendemos que não é religião. Tá me entendendo? Entendemos por que Jesus não trouxe religião, como eu comento em alguns vídeos aí, né? E aí fomos entendendo tudo. Então, pessoal, Paulo, o que aconteceu foi isso. Quando Paulo teve essa experiência, foi aí que ele realmente começou a escrever e evoluiu, tanto espiritualmente. Por isso que Paulo tem um versículo que ele fala que os apóstolos não falam e nem tinham ideia disso, porque só ele viveu. As coisas espirituais são para os espirituais, nem todos são espirituais. Nem todos. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço aí. E tem muita coisa ainda para a gente aprender nesse mundo. E até num outro mundo do lado de lá. Tá? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Shalom Adonai.